Meus queridos irmãos, estou de volta para mais uma leitura devocional. Hoje, 13 de novembro. A nossa leitura está no livro de Atos, do capítulo de número 8 ao capítulo de número 10. E nós vamos refletir hoje sobre o tema, um encontro transformador. Eu quero refletir no capítulo 9, a partir do verso de número 3, que diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Nós temos na Bíblia Sagrada vários exemplos de homens que tiveram encontros marcantes com Deus. E neste capítulo 9 nós temos mais um grande exemplo de um homem que, após encontrar-se com o Senhor, ele teve a sua vida radicalmente transformada. Estamos falando de Saulo de Tarso, que após o encontro com o Senhor, ele passou a ser conhecido como o grande apóstolo Paulo. Nós sabemos que Saulo, antes de se converter a Cristo, ele era um zeloso, perseguidor dos cristãos. Mas a partir do momento em que ele encontra-se com o Senhor, de perseguidor, ele passa a perseguido. A conversão de Saulo mudou a história da igreja primitiva, pois Saulo, ele perseguia os cristãos e certamente pelo seu status, pela sua posição, causava realmente grandes dificuldades para a igreja prosseguir. Mas Deus, como ele sabe trabalhar, ele vai ao encontro de Saulo e o chama e encontra-se com ele e faz com que Saulo possa ter realmente agora grandes experiências com Deus, e ele então é transformado neste grande propagador do evangelho, o apóstolo dos gentios, um homem que deixou um legado muito especial para a igreja em todos os tempos. E a nossa reflexão é, para que nós possamos de fato termos uma vida transformada pelo Senhor, nós precisamos ter esse encontro com Deus. E o Senhor, ele deseja ter esse encontro conosco. Nós simplesmente precisamos abrir o nosso coração e permitir que o Senhor se revele a nós, assim como se revelou ao apóstolo Paulo. Naquele momento em que Paulo se encontra com o Senhor, ele perde a sua visão física. O texto bíblico vai nos informar que ele ficou 3 dias sem ver as coisas naturais. Mas eu costumo dizer que esses 3 dias que Paulo ficou sem enxergar com os olhos naturais, foi os 3 dias em que ele mais enxergou com os olhos espirituais, pois ele pôde reconhecer realmente o grande propósito de Deus para a sua vida e para o seu ministério e para a igreja, porque Paulo, ele realmente é uma pessoa muito importante na história do cristianismo. Paulo escreve cartas que estão arroladas no Novo Testamento, cartas que hoje doutrinam a igreja a qual nós pertencemos. Isso porque um dia ele teve um encontro com o Senhor, um encontro transformador. Que Deus nos dê sempre a oportunidade de estarmos vendo pessoas sendo transformadas pelo seu poder após um encontro especial com Ele. Que Deus em Cristo nos abençoe. Mas eu quero aqui, antes de terminar esse vídeo, te pedir, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, para que você venha se inscrever, deixar o seu like, compartilhar esta mensagem, a fim de que os conteúdos aqui publicados possam abençoar outras pessoas. Fiquem todos com Deus.